Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias, e nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral, e essa é a nossa aula de número 3. Bom, nesse momento a gente começa então a tratar das origens da história oral. E as origens da história oral, essa origem, na verdade, é possível identificar num ponto. Ela começa com o professor Alan Neves, da Universidade de Colômbia, que em 1948 lança a seguinte publicação, The Oral History Project. Do que tratava isso, qual era a preocupação dele e o que ele acaba construindo a partir daí. Bom, vamos lembrar que em 1948 tinha se passado o quê? 2 anos e pouco, 3 anos, do fim da Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que o Alan Neves ele se dá conta é que o retorno dos soldados norte-americanos que foram à guerra, eles vão possuir um conjunto de relatos que necessariamente não bate com aqueles relatórios, por exemplo, dos comandantes das forças militares americanas. Vamos entender a diferença. Uma coisa é o relatório, por exemplo, seja da Marinha, ou da Aeronáutica, ou do Exército americano, em relação às batalhas. Tantos soldados atuaram, perdemos tantos homens, conquistamos tantos de território, etc, etc. A outra coisa é o sujeito que volta da guerra e vai relatar aquilo que ele viu, né? Os horrores da guerra, vamos colocar dessa forma. E isso não cabe num relatório militar puro e simples. Então, ou seja, o Alan Neves ele percebe que existia uma quantidade de informação aí, um material extraordinário que não estava colocado nos documentos. E isso, então, bate de frente com aquele princípio que nós tivemos a oportunidade de tratar na segunda aula do nosso curso, a saber, de que a história ela parte do pressuposto que existe um documento escrito, principalmente. Tá? Então, a partir daí, o Alan Neves ele já coloca a seguinte questão. Ora, e como é que ficam, então, esses relatos? Como é que a gente vai conseguir recuperar essa informação? Quer dizer, já que ela não consta num documento. Um pouco tempo antes, tá, a partir de 1929, 1930, na França já havia surgido a chamada Revista dos Análises, né, que já começava a colocar que a história ela deveria buscar outras fontes e novas abordagens. Fontes como, por exemplo, a arte, a pintura, a escultura, poderia ser um conjunto de coisas que poderiam fornecer informações ao historiador, assim como também outros tipos de elementos, como a vida social, a vida cultural, a música, enfim, uma série de atividades que os seres humanos normalmente fazem e que normalmente também não faziam parte da historiografia, da escrita da história. Né? E aí, dando um salto de novo lá para o ano de 1948, o Neves então percebe que, além disso tudo, ainda tinha mais uma questão. Quer dizer, que questão é essa? Aquilo que efetivamente não estava comportado, não estava compactado no documento, não estava colocado nos textos oficiais e, portanto, nas narrativas que estavam impressas. E como é que você, então, lidava com isso? Tá? Como é que você resolvia essa questão? Então, nesse sentido, ele acaba fundando a chamada história oral. Né? Por quê? Porque a partir daí ele vai começar a colher os depoimentos desses combatentes que retornam e ele começa a ter informações das mais diversas possíveis. E mais do que isso, tá? Isso é algo que nós vamos trabalhar com mais detalhes em outras aulas, tá? Mas vale a pena fazer a citação nesse momento. Ele vai perceber que a memória ela é algo relativamente fugidio. Né? Vamos dar um exemplo, que isso ficou muito marcado na cabeça
desses primeiros pesquisadores e depois, é claro, hoje em dia entende-se perfeitamente como as coisas funcionam. Mas, por exemplo, quando, além dos soldados que retornaram, você começa a coletar as informações das populações que viveram os horrores da guerra, particularmente o caso dos judeus, tá? Percebe-se que praticamente todos os relatos de judeus afirmavam que eles foram prisioneiros, foram perseguidos pelo nazismo, tudo isso é consenso, verdade, ninguém está discutindo isso. Agora, que efetivamente não tinha existido nenhum segmento, nenhuma parte dos judeus havia colaborado com o nazismo. Então, é interessante porque não foi isso que aconteceu. Tá? Ao contrário, aí até o contrário, tem até documentos que colocam isso. Tá? Obviamente foi um grupo pequeno, mas o curioso é que na memória judaica isso não aparece. Então é interessante que aí já o próprio Alan Neves, como todos os pesquisadores que começam a lidar com isso, eles vão começar a colher os depoimentos, vão fazer essa coleta, vão perceber que existem 1 milhão de informações que não aparecem nos documentos, mas vão perceber também que a memória ela não é tão direta assim quanto supõe a van filosofia. Né? Ela não é tão óbvia, ela não é tão clara quanto a gente imagina. O que vai exigir do pesquisador um trabalho além daquele que normalmente se coloca. E aí eu queria até citar uma frase da Elisa Iquikawa e da Lúcia dos Santos, do livro Vozes da História, Contribuição da História Oral à Pesquisa Organizacional. E tem um momento que elas escrevem o seguinte, implica, o que é história oral? A história oral é uma história do tempo presente, pois implica uma percepção do passado como algo que tem continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado. Essa frase delas, né, que foi publicada na ANPAD, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, é interessantíssimo porque quando coletamos um depoimento, e aí já é uma primeira dica da história oral, a pessoa que está falando, tá? Aquele que está narrando essa história, vamos colocar dessa forma, a visão de tempo deles é uma visão muito particular. É uma visão em que o processo continua ali, nele, como narrador. Vamos entender a diferença de uma coisa para outra, tá? Vamos pensar da seguinte maneira. Quando um historiador ele narra, ele escreve um livro de história, ele vai partir do pressuposto que ele tem lá, conforme já disse em outra aula, tem continuidades, tem rupturas, mas ele vai tratar de um determinado recorte de tempo. E ponto. Tecnicamente é um olhar do presente sobre o passado? Sim, com toda certeza, não há a menor dúvida. Agora, isso significa que esse passado ele continua no presente? Necessariamente não, tanto que ele pode ver rupturas, coisas que já não se colocam mais, etc. Quando você pega o depoimento de alguém, tá, a fala de alguém, aí é totalmente diferente. Essa pessoa não está desligada desse passado. Esse passado permanece nela. Né? Então, é bastante relevante, isso é bastante, como é que eu vou dizer, é precioso termos essa noção de que esse depoimento, esse depoimento ele está completamente embebido da percepção da pessoa de que aquilo que ela narra ainda se faz presente nela e no seu comportamento. Então não é um depoimento isento de qualquer coisa, muito pelo contrário. Tá? É um depoimento que deve ser tomado, sem dúvida, deve ser lido, deve ser ouvido, deve ser estudado e devemos perceber os elementos que estão ali presentes. Tanto que nós vamos abordar aí em vários outros momentos, em outras aulas, essas preocupações que nós vamos ter. Agora, não é simplesmente acreditar que há um relato e esse relato ele é isento de qualquer influência. Não, muito pelo contrário, sabe?
Até porque existe, volto a repetir, esse primeiro aspecto que vai nortear todo o restante do relato. De novo, vou falar mais uma vez. Essa pessoa entende que o passado continua presente, ou antes, que esse processo histórico permanece ainda na sua existência. E por permanecer, ela vai tomar muito cuidado e vai pensar 15, 20 vezes antes de falar certas coisas, ou vai direcionar sua fala a partir de determinadas condições. Né? Então vamos ter isso em mente, não vamos perder isso de vista. Isso o Alan Neves percebe logo no seu projeto inicial, como aí estamos aproveitando a fala dessas duas pesquisadoras, e tanto é que quando a história oral começa a ser divulgada e começa a ser trabalhada, isso já na década de 1950, historiadores ingleses e belgas passam a fazer um trabalho bem forte na África a respeito disso. Isso já cada vez mais vai sendo colocado, vai sendo enfrentado pelo pesquisador. Ou seja, de um lado é necessário recuperarmos esses relatos. Por quê? Porque esses relatos nos apresentam informações que não estão presentes nos documentos. Isso aí continua válido. Porém, esses relatos, aliás, como os próprios documentos também, a gente vai acabar entendendo isso de uma vez por todas, também não são isentos de qualquer influência. Vamos colocar da seguinte maneira: acreditava-se que o documento fosse uma coisa completamente imune a qualquer ideologia, e não é. O documento está totalmente prenhe de ideologias, tá? Como relato também. Então, o pesquisador, tanto ao ler um documento quanto ao coletar um depoimento, ele tem que ter essa preocupação. Ele tem que saber que as coisas não são tão simples assim. Mas, especificamente em relação à história oral, o que se percebe frente a isso é que deve ser, antes de qualquer coisa, ela deve ter um caráter interdisciplinar. Ou seja, a história oral, cada vez mais que os passos foram dados no aprimoramento do seu trabalho, nas pesquisas que foram sendo realizadas, o que se percebe é que não dava para simplesmente coletar o relato e ponto final. Não, tinha que saber que esse relato trabalha com uma memória que possui censuras, que possui filtros. Tá? Se essa memória possui filtros, quais os instrumentos que eu vou utilizar para trabalhar com elas? Sem dúvida alguma da historiografia, mas da sociologia, da antropologia, e em alguns casos até da psicanálise. Por quê? Porque nós estaremos lidando com pessoas. Né? De novo, pessoas que têm todo esse impacto daquilo que ela narra no seu imaginário. Né? Então, é interessantíssimo pensarmos nesse aspecto, sabe? É interessantíssimo não esquecermos desses aspectos. No caso específico aqui do Brasil, a história oral acaba aparecendo na década de 1970 com a Fundação Getúlio Vargas, aonde ela começa a coletar depoimentos daqueles que atuaram na época do primeiro governo Vargas. Tá? Depois, a GV ela acaba ampliando muito esse seu trabalho e hoje, sem dúvida alguma, uma das referências. Mas, de qualquer maneira, esse já é o primeiro passo. Tá? Essa nossa aula a gente encerra aqui, porque ainda está agora sim, vamos ter várias subdivisões aqui do tema e vamos deixar essas subdivisões para as próximas aulas. Um grande abraço a todos, até a próxima.